Você sabia que nós deveríamos ter mais do que os 5 sentidos básicos que aprendemos na escola? E se eu te contar que, na verdade, existem 17 sentidos, cada um com um objetivo específico? Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. Hoje, nós iremos estudar os 17 sentidos. Só para você começar a imaginar, pensa numa bússola. A bússola, nesse caso de hoje, representa o 12º sentido, o sentido da navegação. Só que essa navegação não é apenas física. Ela representa uma navegação que mostra ao ser a realidade, a verdade das situações, como um guia interno que o conduz na direção correta. Imagine essa bússola morando internamente nos nossos sistemas, como se fosse um guia que nos leva em direção à verdade. Os sentidos são centros energéticos que conectam o físico ao mental. É como se eles fossem uma espécie de ferramenta tecnológica que foi colocada, inserida no corpo dos povos e dos engenheiros. Antes da queda, os engenheiros siderais eram mestres da criação. Eles conectavam os sentidos aos povos, transformando tecnologia mental em potencial físico. Mas, ao assumirem corpos físicos, descobriram uma limitação inesperada. Ao habitarem esses corpos, eles perceberam que não possuíam a mesma habilidade que os povos tinham para operar esses sentidos. O medo do desconhecido os levou à rebelião, o que culminou na interrupção do projeto lunar, que a gente já viu em outras aulas. Os 17 sentidos são canais permanentes de energia, que foram projetados para trabalhar em conjunto. Eles mantêm uma alta rotatividade da energia trina, evitando que ela seja utilizada para criar ilusões. Lembra que essa foi a solução pensada pelo Criador, pela família trina, para dar um bom destino à energia da ilusão? E os 17 sentidos têm um papel fundamental nessa ação. Eles conectam o corpo físico ao mental, formando um sistema binário perfeito. E a gente pode começar a conversar sobre esses sentidos, dividindo-os em 3 categorias. E quais seriam elas? Os sentidos primitivos, os sentidos aprimorados e os sentidos vibrantes. Vamos estudar? Os sentidos físicos primitivos nos são familiares porque fazem parte do corpo humano básico que habita o planeta Terra. Eu não preciso muito falar sobre os 5 sentidos que nós já conhecemos aqui na matéria. A gente sabe que o corpo humano tem audição, visão, olfato, tato, paladar e a função que cada um desses sentidos cumpre, seja de uma forma mais expandida em um ser humano ou outro, mas o fato é que nós temos esses 5 sentidos, como a audição. Nós sabemos que a nossa audição é limitada, muitas vezes até animais conseguem ouvir determinados sons que nós não conseguimos captar com a nossa audição. Então isso demonstra o quanto ela ainda é limitada. Nós temos a nossa visão, que é capaz apenas de ver o que está aqui nessa dimensão material, né? Então a gente enxerga aquilo que está materializado à nossa frente, o que nós vemos, né, com os nossos olhos. Nós, muitas vezes, até não percebemos com a nossa visão coisas e situações que estão acontecendo ao nosso redor. Nós temos o nosso tato, que logicamente é um sentido essencial, porque é o responsável por ter as sensações, né? E ele cuida da nossa integridade física, porque a gente percebe o mundo através do tato e as coisas que estão acontecendo. Então, nós temos a sensação de frio, de calor, nós sentimos as dores, né? Aquilo que nos machuca, que nos fere, ele é percebido por esse sentido do tato. Então, nós temos o nosso olfato, lógico, tem pessoas que têm um olfato mais aprimorado, mas ainda assim o nosso olfato é muito limitado comparado a muitos outros seres e também ao que nós vamos estudar agora com os sentidos aprimorados. A gente vai começar a entender um pouco mais desses sentidos, desses outros 12 sentidos que deveriam fazer parte dos nossos sistemas se nós tivéssemos nos tornado binários. Mas, infelizmente, ficamos limitados a esses 5 sentidos, certo? Todos esses sentidos, mesmo que de maneira muito primitiva, quando comparados à totalidade dos 17 sentidos, eles são a nossa porta de entrada, de interação com o mundo físico. A gente percebe o mundo através
desses sentidos, desses 5 sentidos. Se a gente for fazer uma analogia bem boba, é só imaginar os 5 sentidos como um smartphone mais antigo, que só envia mensagens e faz chamadas. Então, hoje, como a gente conhece essa infinidade de aplicativos e tecnologias que facilitam a nossa vida, que a gente consegue utilizar no nosso cotidiano, há muitos anos atrás a gente não imaginaria que isso seria possível. Então, é só você comparar os 5 sentidos, os nossos 5 sentidos primitivos, com os outros sentidos que nós iremos estudar agora. Os sentidos aprimorados são como upgrades dos sentidos primitivos. Então, a gente vai ter mais 5 sentidos correspondentes aos 5 sentidos que nós possuímos, só que de uma maneira mais aprimorada. É como se existisse uma evolução desses sentidos. Por isso que nós falamos que os nossos sentidos aqui no corpo humano são limitados, porque existe uma etapa adiante, uma evolução desses sentidos. E como são caracterizados esses sentidos? Vamos falar um a um para você. Os sentidos aprimorados começam a interagir com frequências e vibrações mais profundas. A audição aprimorada, por exemplo, funciona como um sonar que capta vibrações sonoras que os humanos comuns não percebem. Então, se a gente for traçar um comparativo com o que a gente já conhece dentro da nossa percepção mesmo de audição, é como se você colocasse uma música para ouvir no rádio e a sua audição é limitada. Então, você está lá ouvindo essa música e você nem percebe, você nem consegue compreender as camadas que compõem aquela música. Quando a sua audição vai se aprimorando, você consegue perceber cada instrumento que está tocando ali naquela música. Então, a sua audição vai se aprimorando. Quando você consegue identificar os sons separadamente, você está indo além. Então, você está com um aprimoramento dessa audição. Claro que isso é só um exemplo, tá? Já a visão aprimorada revela o que está além das aparências, incluindo até as intenções. É como se o ser adquirisse a habilidade de ver as várias camadas de uma realidade que está ao seu redor. Já o olfato aprimorado é capaz de detectar os rastros energéticos deixados por outro ser. É como se o ser tivesse o seu próprio GPS interno. Imagine que eu dou um perfume para você sentir a fragrância. Então, além de identificar se aquele cheiro tem aromas cítricos, amadeirados, doces, além de identificar o que compõe aquela fragrância, ele não só identifica o aroma, como ele lê as histórias por trás desses aromas. Já o tato aprimorado forma uma capa energética ao redor do corpo daquele ser que o possui, protegendo de influências externas. Então vamos imaginar que a influência externa seria uma vela acesa. Você não precisa tocar naquela vela para saber que ela emite calor. Então, ao se aproximar, você já sente aquele calor, aquela onda quente vindo em sua direção. Nesse caso, a vela sendo uma influência externa, esse corpo energético formado pelo tato aprimorado é que seria o responsável por essa percepção de calor de quem tem o tato aprimorado. Já o paladar aprimorado vai muito além do gosto, da percepção de sabor. Aquele ser que possui o paladar aprimorado entende a essência do que é consumido por ele. Inclusive é capaz de saber quais são as necessidades de nutrientes que o corpo precisa através do paladar. Então esse ser sabe o que o corpo dele precisa para ter saúde e virá a vontade, através do paladar, de comer aquilo que especificamente ele está necessitando para se nutrir. Continuando com a analogia do smartphone, com sentidos aprimorados, você passa a ter um smartphone de última geração, com GPS, reconhecimento facial, um assistente virtual integrado e tudo aquilo que você precisa para facilitar a sua vida. Agora vamos aos sentidos vibrantes. Esses sentidos são os mais avançados, que permitem uma conexão direta com energias superiores e com o Criador. O 11º sentido é o da compaixão, que atua como uma força que reorganiza o caos e traz a harmonia. Ele é a base para o amor maior. Esse sentido não está aqui na matéria, mas é possível acessá-lo quando existe uma qualificação do ser para alcançá-lo. Esse sentido é aquele que traz a paz, que enfraquece o que está ruim no nosso sistema e fortalece
trazendo o entendimento, cravando nas nossas moléculas o entendimento de que existe uma outra forma de vida, uma outra possibilidade de viver que não seja dentro de um turbilhão emocional. Em outras palavras, esse sentido representa a capacidade de alcançar a harmonia do amor. O 12º sentido da navegação é como uma bússola que guia o ser não apenas fisicamente, mas nas direções certas, nos caminhos certos a seguir para sua evolução. Esse sentido é como uma bússola energética que guia o indivíduo nos caminhos da vida e nos portais universais. Todos os sentidos vibrantes estão ativos em uma frequência que não está aqui na matéria. E cada ser que tiver a qualificação, cada ser humano que tiver a qualificação para tal, é capaz de acessar e ter acesso a esses sentidos vibrantes. O 13º sentido é o da razão e verdade. Ele ajuda o ser a discernir o que é real e verdadeiro, traçando possibilidades para o futuro. Ou seja, esse sentido elimina as ilusões e nos conecta com o que é real. Já o 14º sentido, o sentido da cura, conecta as energias da Terra e do universo para restaurar o equilíbrio. Esse sentido permite que o ser acesse energias curativas da natureza e que possa utilizá-las com um propósito claro e autorizado pelas hierarquias superiores. Este sentido da cura está diretamente ligado ao reino puro do vegetal. Agora vamos ao 15º sentido, o da vitalidade, da doação. Ele é responsável por alinhar as energias vitais dos reinos vegetal e animal para promover uma regeneração. A finalidade deste sentido é promover vitalidade física. E essa vitalidade se diferencia da vitalidade proveniente do reino vegetal porque ela é uma vitalidade mais relacionada à matéria densa do ser humano, que também é um animal que está mais próximo desses outros animais, que está fazendo parte ali do próprio reino animal. Então esse sentido vai promover a cura a nível material, a cura dos órgãos, a cura do corpo. Enquanto o reino vegetal está mais relacionado a um equilíbrio emocional. O 16º sentido da transmutação promove o reequilíbrio dos sistemas, transformando energia densa em energia sutil. E o 17º sentido, o trono do rei trino, é o maior de todos os sentidos, porque ele é o responsável por conectar o ser à inteligência criadora. É o sentido mais elevado, mais divino que existe no ser. Nos sistemas binários, é através do 17º sentido que os indivíduos se tornam um com os seres celestes. E era por meio desse 17º sentido que Jesus, como sistema binário, se comunicava com a inteligência criadora. É um elo único, um portal exclusivo que jamais pode ser penetrado por qualquer ser que não seja a família trina ou alguém autorizado por ela. Os sentidos vibrantes são como um sistema operacional divino que permite ao ser acessar níveis superiores de conhecimento e energia. Eles captam mensagens do universo e as traduzem para o nosso entendimento. Agora me conta, qual desses sentidos você gostaria de ativar? E por quê? Seria para um bom uso ou para um mau uso? Para exercer qualquer tipo de controle e vivenciar a energia da ilusão, ou para transformar a sua própria vida? O fato é que os 17 sentidos não são apenas meras ferramentas. Eles são um convite para nós explorarmos uma dimensão maior de nós mesmos e refletirmos sobre a nossa jornada como engenheiros caídos aqui na matéria. Embora os 17 sentidos estejam extintos em sua maioria, eles permanecem ativos nos povos puros e nos seres elevados. Eles são um lembrete do nosso potencial adormecido e do caminho que nos conecta a um plano elevado. A grande verdade é que o que foi criado para unir o físico ao divino ainda pulsa em nosso DNA cósmico. Até a próxima aula!